tema da mensagem de hoje é livre das setas do inimigo. Repita comigo: eu serei livre. Eu serei livre de todas as setas, do inimigo. Você já foi alvo, talvez, de alguma seta do inimigo? Ter falado alguma coisa sem pensar, talvez deixou algo entrar no teu coração e depois você percebeu que foi uma seta do inimigo? Nenhum de nós estamos livres, amém? Mas esta noite o Senhor vai nos falar a respeito disso, como nós devemos ser e quem é Deus em nossas vidas para nos livrar de todas as setas do maligno. 1 Samuel capítulo 18, versículo 10 em diante, diz assim: no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. 1 Samuel 19, versículo 9: o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Amém? Curva a sua cabeça. Eterno Deus e Pai, que o Senhor nos livre de toda seta inflamada de Satanás, porque Ele não desiste. Ele sabe que nós somos ungidos de Deus, que cada um tem um instrumento musical para te louvar e adorar, outros a sua voz para engrandecer o teu nome, outros as suas atitudes, pregar a palavra, anunciar o evangelho, anunciar que o Senhor é Deus. E cada um, Senhor, tem o seu instrumento da tua forma, da tua maneira. Isso incomoda as trevas, mas eu sei que nesta noite o Senhor vai polir o nosso instrumento e vai nos dar a autoridade de quando usar este instrumento, este dom, este talento. Satanás, ele não apenas ficará furioso, mas ele vai bater em retirada, porque aquele que nos ungiu está aqui para nos capacitar, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz, amado, que por 3 vezes Saul, endemoniado, ele jogou uma lança contra Davi. E todos sabem que Saul era um ótimo guerreiro. Dificilmente ele lançaria uma lança para não acertar. Ele era um dos melhores guerreiros, é tanto que ele foi levantado rei porque ele era homem de guerra. E Davi estava na mira dele, porque Davi estava dedilhando a sua harpa, adorando o Senhor. A Bíblia diz que entrou nele uma raiva tão terrível, um espírito de ódio, que era o próprio diabo, e ele tentou então calar a Davi. Sabe, meu irmão, quando você está sorrindo, quando você está feliz, quando você está bem, algumas pessoas ficam furiosas. Isso nos prova que essa felicidade vem do Senhor, porque quando é uma felicidade humana não incomoda ninguém, mas quando o Senhor brilha em nós, aqueles que estão nas trevas se incomodam e saem de perto. É por isso que nós temos que continuar a brilhar, a louvar. A Bíblia diz que havia um ódio inexplicável da parte de Saul, sabe? Na verdade, o espírito maligno tomava o desejo do seu coração, e o desejo do diabo, usando Saul, era nada mais do que contra Davi. E percebe que o texto diz que sempre Davi estava adorando o Senhor. Quantas pessoas não passam na porta dessa igreja e de tantas outras, quando vê você louvando a Deus, e ficam indignadas. Fala, imagina, esse jovem fica perdendo tempo na igreja, poderia estar numa balada, poderia estar fazendo isso ou aquilo. Louvado seja Deus que o Senhor já nos livrou deste mal, e esse desejo já não está mais no nosso coração. Sabe? Quantas vezes você chorou quando ouviu uma música, né? E conhecemos que isso chama-se fossa. Ficamos para baixo, ficamos tristes, lembramos de alguma coisa que nos traz tristeza, mas a melhor coisa é chorar na presença do Senhor, porque isso nos traz alegria. Sabe? Nas 3 situações, amado, a Bíblia diz que Davi
desviou. Em Davi havia uma habilidade sobrenatural. Essa habilidade, essa velocidade do Espírito, e assim como as setas do inimigo, não atingia. Sabe por quê? Porque Deus é quem guardava. O Toninho acabou de testemunhar que houve muitos tiros, nenhum foi contra ele. Sabe por quê? Porque o Senhor deu habilidade a ele para se desviar desta seta do inimigo. E mesmo que porventura alcançasse, o Senhor não deixaria nada acontecer, porque a gente sempre prega sobre isso e é uma verdade, sabe? Ninguém vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Deus nos vai tirar desta terra humilhado, não. Deus vai nos tirar desta terra, sabe, verdadeiramente exaltado, abençoado, onde as pessoas no nosso sepultamento vai dizer: esta era um grande homem, uma grande mulher de Deus. Amém, meu amado? O inimigo, ele lança suas setas contra nós. Amém? O inimigo lança suas setas contra nós. E quando ele lança essas setas contra a nossa vida, é porque ele quer nos destruir. Quando o inimigo lança as suas setas contra nós, o alvo dele não é errar. Diga: o inimigo não quer errar. Não quer errar. Mas o Senhor desvia toda seta, toda flecha, toda arma preparada contra mim. Cai por terra. E sabe qual é a flecha que ele lança contra nós? Uma delas é a seta contra a nossa unção. A unção que está em você incomoda as trevas. O poder que Deus te deu, o dom, o talento, sabe, o instrumento que Deus te deu, e quando você está usando, meu amado, isso incomoda as trevas. Tem gente que diz assim: ah, pastor, eu comecei a fazer a obra, o diabo se levantou, aconteceu uma coisa, aconteceu outra. Ai, Deus me livre, eu vou parar. Porque ao invés de um negócio me abençoar, veio uma luta, o diabo se levantou com uma fúria. Ah, quer saber? Deixa pra lá, fazer a vontade do diabo. Então, porque eu estava em paz, estava tudo 10, hein? E agora está uma loucura. Ah, não presta para isso não fala isso, meu amado. Sabe por que ele se levantou contra a seta, contra a tua unção? Porque ele sabe que quando você começa a agir, Deus está na tua vida e ele pede toda a força. Ele faz barulho mesmo. Ele se levanta mesmo, arma uma tempestade enorme para você desistir do teu propósito. Continua, porque ele vai cair por terra. E toda vez que você levantar a mão, ele cairá, porque ele vai saber que você não desiste. A seta vem sim, maior é o que está contigo. Eu estou numa guerra. De repente morre uma pessoa do meu lado. Eu, como soldado, o que eu devo fazer? Lutar. Eu vou desistir? Eu vou dizer assim: não, morreu esse aqui, Deus me livre. O próximo é eu, vou vigiar. Tem tanto crente vigiando e cruzando o braço. Outros, quando vê alguém se levantando para fazer a obra, chama ele e fala assim: vem aqui, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Se prepare, porque o diabo vai se levantar na tua vida. Vai ser tanta luta, vai ser tanta coisa. Se fosse você, eu largava isso para lá. Fique aí do jeito que você está mesmo, sabe? Porque você está de boa. Deus não gosta de covarde. Se Ele te chamou, porque Ele sabe que você é habilitado e capacitado e tem unção. O diabo luta contra a tua unção, não contra a tua vida. Porque está escrito que Ele não lançará a mão de ti. 1 Samuel 16:13 diz: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Preste atenção. A unção, ela estava sobre Davi. E Deus havia o escolhido naquele dia. Sabe, irmão? E se nós prestarmos atenção, depois daquele dia, Davi deixa de ser apenas um adorador e um pastor de ovelha. Ele já foi levantado como rei, mas havia um rei empossado. Havia um rei no lugar dele. Começa a guerra, começa a peleja. Engraçado que nós queremos alcançar tantas coisas e quando Deus nos coloca naquele lugar, a gente quer que tudo aconteça como, sabe, um passe de mágica.
Davi, amado, para que um dia ele se sentasse no trono, e esta unção me ensinaria todas as coisas, ele precisava se desviar das setas. Samuel, quando foi ungir a Davi, ele não disse assim: olha, eu estou derramando o azeite aqui sobre a tua cabeça, Saul vai pedir a conta, né? E ele pedindo a conta, ele vai ficar 40 dias fazendo aviso prévio, e depois disso ele vai sair com todos os seus direitos, aí você entra no trono. Não foi isso. Ele diz: eu vou te ungir rei. Não falou o que ia acontecer. Por que Deus unge a Davi rei, sendo Davi um menino? Porque Deus tem pressa em agir na tua vida, e a unção começou quando você ainda era criança. Você tem um chamado desde o dia que você saiu do ventre da tua mãe. Não importa se você aceitou Jesus com 50 anos, Ele te separou lá no passado, e Ele diz: a unção está sobre você. Você comeu o pão que o diabo amassou, Ele te livrou de todas as coisas, para que hoje você pudesse vencer toda e qualquer potestade do inferno. Eu tive que ir para o candomblé, raspar a cabeça, me tornar pai de santo, passar pelo vale da sombra da morte, mas havia uma unção sobre a minha vida. E o diabo sabia disso, eu não sabia, eu não servia. Ele baixava no meu corpo, possuía este corpo, fazia coisas absurdas, mas ele não podia com a minha vida, porque a minha alma estava guardada no Senhor. Às vezes você diz: não, pastor, Deus me livre, acho que essa história aí não está muito certa não, porque quando eu era do mundo, eu fazia isso e aquilo. Eu acho que eu só tive um contato com Jesus o dia que eu aceitei, eu já tinha tantos anos de idade. Não é verdade. Aquele dia foi o êxtase, o momento que o Senhor se manifestou na tua vida. Mas desde a consumação de todos os séculos, o início do mundo, você é um escolhido de Deus. É tanto que Davi, amado, ele era menino, e ele não foi rei menino. Ele foi rei, já era homem. Ele precisou passar por todos os processos, e a maior luta dele foi com aquele a quem ele mais ajudou, que era Saul. Saul ficava endemoniado, chamava Davi para tirar esse espírito. Davi não ia lá, levantava a mão e falava: em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás, sai dele. Mas Davi tinha um dom, um instrumento que ele tocava, e quando ele tocava, toda a potestade caía por terra. Sabe, amado, nesta noite o Senhor te diz o seguinte: ainda menino Ele te chamou, ainda menino Ele te escolheu, ainda menino Ele te disse: tu és meu e ninguém lançará a mão de ti. É por isso que você passou por tanta coisa, é por isso que você viveu tanta situação na tua vida, e você não consegue entender, porque hoje Deus te faz rei diante da tua situação, da tua vida, dos teus sonhos e dos teus projetos. Davi se desviou daquelas setas, os ataques do inimigo era contra a unção que estava sobre Davi. Se você analisar a história, não tem momento algum que Davi estava lá pastoreando ovelha e o diabo ia lá atormentar ele, tem? Não. Tudo começou a partir da unção. Sabe por quê? Porque você é ungido. Tudo começou quando a unção veio sobre a tua vida. Sabe, diácono, tudo vai começar a partir do momento que o diaconato entrou no teu coração, que o chamado de obreiro entrou no teu coração. Você passou para um outro patamar, você subiu um outro degrau, a luta agora é diferente, mas mesmo assim o Senhor é que te capacita. O dia que você for evangelista, que você for presbítero, que você for pastor, for bispo, chegar a ser apóstolo, não importa, a classificação vai aumentar também, porém o Senhor ainda está no trono. Quando nós éramos meninos, tínhamos as lutas de menino na escola, né? Aquelas briguinhas que a gente arrumava na escola. Quando você cresce, você vai ter essas briguinhas no trabalho. Quando você se casa, já são outras briguinhas. Pior. Alguém disse pior. Verdade, irmão. Mas você tem estrutura. Pode uma criança sofrer um problema de um adulto? Não tem como. A maneira que você vai crescendo na unção, os problemas consequentemente vão crescendo, mas a autoridade do Senhor também cresce na tua vida. Amém? Os ataques do inimigo são contra a tua unção, porque você é ungido, e hoje você vai se desviar desta seta do diabo. Amém? Diga assim: toda seta inflamada do maligno,
É contra a minha unção. E eu não permitirei. A unção, amado, ela significa, sabe o quê? Sabe o que tem todo um significado aí? É que o lugar de Saul agora seria de Davi. A unção foi transferida, a unção de rei, de Saul para Davi. Por que Saul perdeu a unção? Se Deus não volta atrás da tua palavra. Porque Saul deixou de ser adorador. Deus poderia colocar um outro guerreiro da família de Saul. Deus foi lá no meio do pasto, pegou alguém que nem os seus pais, os seus irmãos daria, sabe, como rei, entenderia ou reconheceria. Chamou um Davizinho, chamou um Alexandre, chamou um Toninho da vida, que nós somos grandes, né? Falou, vai ser você. É lá que eu vou te colocar em lugar de celebridade, de autoridade no mundo espiritual. Sabe, meu irmão, o que Deus faz? Deus não está preocupado com o que você sabe, com o que você conhece. Deus está preocupado com a unção e a adoração que sai dos teus lábios. Isso sim muda toda a história. Quando nós começamos a ser muito práticos, deixamos de adorar o Senhor por excelência, a unção começa a ir embora, sabe? Isso nós temos visto ao longo da nossa vida. Quantas bandas, não é verdade, se levantaram, e era uma maravilha, era uma unção, era um poder, e daqui a pouco, infelizmente, né, é o que o diabo sabe fazer, é colocar arrogância, soberba. Muitos disseram, não, a minha voz é melhor que a sua, e foram quebrando, foram dividindo. Pessoas que faziam a primeira voz de uma banda, de repente teve que sair. Exemplo de uma, Ministério Apacentar, Pastor Davi, hoje é uma bênção, canta sozinho. Mas a unção que havia, quando estava naquele conjunto, era muito forte, era muito grande. Eram letras assim, inspiradas de Deus. Mas entrou a soberba, entrou o poder do dinheiro. Eu me recordo uma vez, eu não sei se foi no CD Restitui, que ele dá um testemunho no final. Ele diz assim, nós não trabalhamos fora, nós trabalhamos para a igreja. Nós somos assalariados da igreja, somos sustentados pelo ministério. E o que o nosso pastor requer de nós é que apenas sejamos adoradores. Então viemos para cá, cumprimos uma meta de trabalho, estamos aqui o tempo inteiro adorando, buscando, orando. Eram pagos para isso. Olha que emprego maravilhoso, pago para adorar a Deus. Mas um dia chegaram na mídia, estouraram, foram para o mundo inteiro, e aí então já não tinha mais tempo. Quando o nosso tempo começa a ser dividido com as coisas deste mundo, a unção vai embora. Amém, meu irmão? Saiba que a vida que você tem, Deus te deu para você adorá-lo. Tu és escolhido de Deus? Amém. Se você tem certeza disso, a tua vida é tão somente para adorá-lo. Amém? Você vai ocupar, meu irmão, o lugar do teu inimigo. Ele quer estar lá se apossando. De repente lá na empresa você tem sofrido algumas retaliações, porque quem está no poder é alguém dominado por Satanás, e Deus está movendo a história, porque Ele vai colocar um ungido de Deus lá. Mas quando você estiver lá, você será a diferença, e todos verão a graça do Senhor na tua vida. Todos dirão, através da vida deste irmão ou desta irmã, ou desta pessoa, se não te considerar como irmão, mas verá você como um cristão, e vai ver que o teu ministério, o tempo do seu reinado, dentro da tua função, não existiu outro que fizesse igual. Assim aconteceu com Davi. Não importa o que aconteça, a unção que Deus te deu é irrevogável. Amém? Creia na tua unção, ela é irrevogável. Olha o que diz Romanos 11:29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ou seja, Deus te deu, é irrevogável. Ele não vai tirar. Nós só perdemos quando nós deixamos de ser adoradores. Aí então toda a força desta unção perde o seu valor. Próximo. A seta contra o nosso chamado.
A primeira seta era contra a nossa, a segunda seta é contra o teu chamado. Isaías 42:6 diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Vamos ler tudo junto? Volta lá. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Sabe, o Senhor te faz, meu amado, mediador. Ele te toma pela tua mão e te guarda, porque o que Ele colocou em você são tesouros em potes de barro. Amém? Deus o chamou, e o inimigo é o único que quer impedir o teu chamado. Preste atenção, homens, mulheres, jovens, crianças e adolescentes. Se você tem algo que você faz na igreja, fazia ou tem vontade de fazer, não guarde só para você. Aquilo que arde no teu coração, é possível que seja um dom, seja um talento. Talvez você não acredita, você diz: não, imagina eu vou até falar isso com o pastor, ele vai rir de mim. Amado, essa igreja não é minha, essa igreja é do Senhor. E Deus, Ele levanta quem Ele quer para fazer o que quiser, porque Deus tem livre acesso a todo o ministério e fazer exatamente o que Ele quer, porque é a Ele que nós queremos adorar. Às vezes nós ficamos, sabe, impedidos, dizendo: nossa, eu tenho essa vontade, isso arde no meu coração, mas eu não sei, eu tenho medo de falar. Ou então, eu estava em determinado tempo na igreja, eu cantava, eu louvava, eu fazia parte do coral, eu fazia parte do grupo A, B, C, eu era diácono, eu era isso, eu era aquilo, mas por alguma situação no passado que eu fiz, eu deixei de fazer, hoje não tenho mais, mas já me arrependi, mas tenho vergonha. Deus é o único que pode nos levantar de onde nós caímos e pode nos colocar em lugar de honra de novo. Nunca troque aquilo que Deus te deu por qualquer coisa deste mundo. Eu sei que nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que tomar conta da nossa família, mas todas essas coisas passarão. O que vai permanecer naquele dia é a tua adoração e o teu compromisso com o Senhor. Amém? A seta de Satanás, ela vem contra nós para que nós possamos desistir do nosso chamado. É muito fácil, não é? Tem pessoa que está perto a ser condenado pela justiça. Ele liga para alguém lá fora, você já viu isso? Que são outros advogados bandidos, e que fazem ameaça para aquelas famílias que vão testemunhar. Fazem tanta ameaça que no dia não tem quem testemunhe. E aquele criminoso, sabe o que acontece com ele? Passa desapercebido, porque não teve ninguém que o condenasse, não teve ninguém que o acusasse, dizendo: foi ele que roubou, foi ele que matou, eu tenho prova porque eu vi. É isso que o diabo faz. Ele fala contra o teu chamado, dizendo que você não tem voz, dizendo que você não tem unção, dizendo que você não sabe orar, dizendo que você não sabe pregar, dizendo que você não sabe fazer nada, dizendo que você é um imprestável, dizendo que as pessoas estão falando mal de você, dizendo: olha, eu estou aqui fazendo, os outros estão pelas minhas costas rindo. Ele está lutando contra o teu chamado, porque ele sabe que se ele fizer isso, você desiste, e se você desistir, ele prevalece. Não desista. Deus colocará Davi, e colocou Davi naquele lugar, porque este era o caminho de Deus para ele. Davi não pediu para ser chamado, nem ungido rei. Pediu? Não. Davi, ele não disse assim: olha, eu vim aqui porque eu sei que tem uma reunião que Deus está escolhendo, fazendo uma seleção, quem vai ser rei, e eu vim me inscrever, já paguei a taxa de inscrição, e eu estou aqui, eu sei que é democrático, e eu tenho esse direito. Não, Davi estava lá no campo. Quando o profeta foi até a casa do pai de Davi, até a casa de Jessé, os irmãos de Davi estavam prontos, porque eles tinham esse sonho, eles se preparavam para ser guerreiros. Davi não, irmão.
É tanto que nem o pai reconheceu Davi como guerreiro. Quando o profeta diz, não, está faltando um, ele diz, não, estão todos aqui, está faltando um. Ele diz, Davizinho, Davizinho vai ser rei. Samuel disse, eu não vou sentar à mesa, não vou comer enquanto esse não estiver à minha presença. Talvez olharam para você e disseram, você, coitado, e é você que Deus quer exaltar. Amém? Amém, Davizinho? Falar em Davizinho no meio hoje, né? Senão ele ia achar, nossa, o pastor está pregando para mim. Esse é o caminho que Deus quer para você, meu irmão. Esse é o caminho, sabe? Que Deus quer. Desvie-se de toda seta e continue a caminhar. Não deixa que a seta contra o teu chamado, ela te paralisa, não. Não deixa que a seta contra o teu chamado venha te paralisar. Eu lembro na época da minha esposa, quando nós estávamos lá em Eldorado, e foi quando ela foi cantar a primeira vez o louvor. Não era minha esposa, não era minha namorada, não era nada, mas ela sabe o que ela enfrentou com a banda que tinha lá. Lar de deboche. Vai chegando assim, porque ela falou, olha, eu gostaria, chamada, ela foi, cantou e ficou até hoje. Todos saíram e ela permaneceu. Sabe por quê? Porque muitos que estavam lá naquela época faziam para se aparecer, eram os melhores da época, se achavam tal. Mas Deus está procurando quem toca muito, quem canta muito. Deus está procurando quem adora muito. É os adoradores que Deus está buscando. Amém? Então a primeira seta foi contra a nossa, a segunda seta contra o nosso, a terceira seta é contra o nosso fruto. Amém? Você tem fruto? Esse amém ficou fraquinho. Você tem fruto? Amém. João 15,16 diz assim, não fosse vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Quem que escolheu? Você que escolheu Deus? Você que diz, pastor, faz um apelo aí, porque hoje eu quero aceitar Jesus. Eu quero. E você foi tocado, confirmou aquilo que lá no princípio, quando você estava no ventre da tua mãe, Ele te chamou pelo teu nome, e você simplesmente veio cumprir uma ordem que já tinha sido delegada. E você tem fruto, amado. Ele diz assim, eu quero que você vá e deis fruto. O que é dar fruto? Dar fruto é quando nós continuamos o Evangelho que Jesus nos ensinou, continuamos a pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Ontem eu estive lá em Vila Paulina, fiquei bastante contente, porque alguns anos atrás, amada, eu dirigi uma igreja lá em Vila Paulina e eu tinha um obreiro, como eu tenho alguns obreiros aqui. E nessa época eu estava indo para os Estados Unidos. Tinha um projeto de ir para os Estados Unidos. Nós já tínhamos essa igreja aqui, na Avenida Taboão, uma igreja pequena. E eu já estava preparando, eu tinha falado com a minha sede, né, com a minha superintendência, que eu estaria entregando Vila Paulina, deixaria lá com o obreiro, já estava com o passaporte, tudo pronto, e nós realmente iríamos, eu e minha esposa. Hoje, contando essa história para a Giovana falou assim, pai, então quer dizer que eu ia ser americana e não deu certo? Eu disse, se eu estivesse nos Estados Unidos, você ia nascer americano, né? Como acontece com a Larissa, que nasceu nos Estados Unidos, hoje está aqui, mas é americana. Amados, presta atenção. Não é o que nós seríamos, é o que nós somos. E lá, a igreja está uma graça, né? Está muito bonitinho, o obreiro continuou, está hoje, está bem, continua na quadrangular. E eu fiquei olhando quantos frutos o Senhor deu a graça para que eu tivesse ali. Quantas pessoas que eu batizei hoje são pastores e continuam fazendo um trabalho e ganhando almas e ministrando.
Hoje são obreiros, hoje tem célula. Sabe, irmão, isso não é para a glória do Alexandre, porque isso não me altera em nada. Mas quantas vezes também não houve seta contra o meu fruto, contra o meu chamado e contra a minha unção? Por quê? Porque o diabo sabia e sabe da minha capacidade de unção diante do Senhor. Quantas vezes eu não ouvi coisas que eu não gostaria de ouvir, mas mesmo assim eu persisti. E hoje, como pai na fé, eu posso ver muitos frutos que não foi eu que ganhei, mas que foram frutos que aqueles que eu ganhei frutificaram e estão debaixo da mesma unção. Um rapaz me abraçou ontem, chorou: ô pastor, glória a Deus, aleluia, você está aqui. Eu, meu Deus, quem é? Eu sou um péssimo fisionomista, irmão. Nome você me fala uma vez, eu vou lembrar sempre. É capaz de eu reconhecer a tua voz por telefone, mas se eu te ver na rua, é capaz... Aqui não, porque eu já vi várias vezes. Mas se eu ver poucas vezes ou passar muito tempo, é natural, né? Eu esqueço. E eu só lembrei, glória a Deus, uma conversa que ele falou: olha, fiquei muito feliz que você foi fazer o ofício fúnebre da minha avó. Eu falei: minha avó? E a irmã Nadira ama o senhor. Eu falei: ah, já sei, sobrinho da irmã Nadira. Eu falei: pois é, irmã Nadira, como é que tá? Como se eu tivesse lembrado da história. Da estratégia de pastor. Sabe o que é isso, irmão? Isso é fruto. É isso que o diabo quer. Você dá fruto na empresa, é por isso que se levanta contra a tua vida. Você dá fruto, sabe, na tua célula, é por isso que se levanta contra a tua vida. Você dá fruto no teu ministério, é por isso que se levanta contra a tua vida. E aonde você for, que você der fruto, o diabo vai querer lançar seta, mas vai cair por terra, porque o teu fruto está no altar do Senhor. O teu fruto é a tua oferta e ele está no altar do Senhor. Muito natural o obreiro, quando começa na obra de Deus, às vezes faz um culto, faz um trabalho e não tem ninguém para dar tapinha nas costas. Às vezes Deus prepara isso. E a pessoa não é que ela quer aplausos, mas ela gostaria de ter uma direção, dizer: nossa, eu queria que alguém viesse e falasse para mim: olha, foi uma bênção, continue assim. Não para se exaltar, isso é normal no ser humano, mas para ter direção, dizer: ah, então o que eu fiz está certo. E às vezes no decorrer da vida nós não ouvimos isso. Eu já conheci muitos obreiros que ficaram frustrados no meio do caminho. Ah, pastor, eu não sei se o que eu estou fazendo está certo, porque, poxa, ninguém nem para dizer: olha, parabéns, foi ridículo, né? Foi lindo, foi mais ou menos. Não fala. Esse silêncio é que me mata. Quando o silêncio chegar na tua vida, é porque Deus está te aplaudindo de pé. Tem gente que gosta de aplausos. Claro, isso mexe com o nosso ego, nós somos seres humanos. Mas não busque aplausos. Faça com excelência aquilo que você sabe fazer, e Deus vai te honrar. Amém? Davi, ele tinha frutos, amado. Isso era notório, sucesso em todas as suas empreitadas. Sabe? O diabo odeia os nossos frutos. Odeia. Ele fica muito revoltado. Sabe? O nosso fruto, na verdade, ele envergonha Satanás. Envergonha de tal maneira porque ele lutou tanto contra o teu fruto. E quando o teu fruto aparece, ele fica frustrado. Vire para o teu irmão e diz assim: continue sendo frutífero, sempre abundante na obra de Deus. Desvie-se de toda seta e continue a frutificar. Amém? 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Tudo que você faz: pastor, mas o meu trabalho não tem nada a ver com a obra de Deus. Estou fazendo lá no meu serviço, lá eu nem posso falar de Jesus. Se você fizer o seu trabalho, seja ele qualquer, o seu trabalho secular, fazendo com excelência, você está honrando também ao Senhor. Amém? Porque ainda que você esconda, um dia vão saber quem você é. E vai dizer: aquele irmão é uma bênção. O nome do Senhor se vai glorificar. Porque se você fizer o contrário, vão dizer: tinha que ser crente.
Quando fala de crente, não está falando de mim, de você e de outros, está falando do Senhor. Porque nós somos crentes em quem? Em Cristo. Não é? A mesma coisa, amado, a gente infelizmente vê pessoas agindo assim: olha, na minha empresa não trabalha crente, não alugo casa para crente, não empresto dinheiro para crente, não coloco crente dentro da minha casa. Você está falando de quê? Do capeta? Você está falando do irmão seu. E se ele tiver dificuldade, a Bíblia diz: se você tem condição, abençoa ele. Não fale mal dele, não. Sabia? Então eu prefiro que o salário que eu pago uma pessoa trabalhar dentro da minha empresa, ela vai no final de semana usar droga e gastar tudo exaltando Satanás. O problema é dela, pastor, não tem nada a ver com isso. Você tem sim. Se você coloca um crente fiel na tua igreja, ele vai ser dizimista na casa do Senhor. Ele vai dizer: Senhor, abençoa o meu trabalho para que eu nunca saia de lá e que eu sempre prospere. É a tua vida que ele está intercedendo. Amém, meu irmão? Agora, claro, que crente às vezes dá trabalho para outro crente, porque é o que nós estamos falando o tempo inteiro. O diabo vai contra o fruto, o diabo vai contra a unção, o diabo vai contra o crente. Para quê? Para que um brigue com o outro, para que você fale mal da sua família, para que você fale mal do teu corpo. E você acha que Deus do alto do céu está aplaudindo, dizendo: muito bem, parceiro Paulo Maluf, muito bem. Deus não está falando isso não, meu irmão. Deus quer mudar a tua história. Deus quer que o povo de Deus seja eleito na terra como um povo bem-aventurado. Porque da mesma forma que você fala mal de alguém, alguém vai falar mal de você, porque você também erra. Repita: Deus quer me dar a habilidade do Espírito. Deus quer me dar a habilidade do Espírito. Essa habilidade, ela vai pousar sobre a tua vida. Ela vai pousar sobre a tua casa. É como um toureiro, amado, que vai estar driblando o touro na arena. A luta não é fácil, sabe? Ainda que você venha driblar esse touro, ainda que você venha fazer isso com a seta do inimigo, como Davi fez, por 3 vezes, Davi se desviou. Nós não estamos brigando com ninguém que é nada mais do que o diabo, que tem a sua força. Mas quando Davi se desviou, a seta foi contra a parede. E sempre Deus vai colocar uma parede para que essa seta fique cravada lá e nem o diabo consiga tirar. Para que você veja quanto livramento Deus te dá. Hoje Deus te fortalece e te capacita com esta habilidade do Espírito Santo. E cada vez que você vai desviando, os anjos lá no céu vão gritar: olé! Sabe por quê? É como uma tourada. O diabo vem como um touro furioso em cima de você. E o que faz o toureiro? Desvia. O toureiro usa o que em suas mãos? Uma capa de cor escarlate. Sempre vai ter uma capa escarlate na tua vida. Representa o sangue do Cordeiro. E quando o diabo vier com um touro para cima de você, você vai desviar, esta seta vai vir nele mesmo. Porque o final de uma tourada é matar o touro. Amém? O céu vai celebrar. E Deus vai te dar todos os dias um escape para cada seta que o inimigo te lançou. Você crê nisso? Amém. Você vai se desviar das setas para viver. Primeiro, Isaías 53:10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Lê só vocês. E a vontade, mais alto. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Seguindo, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Só vocês. Por isso
Nós estamos falando de quem? Jesus, meu irmão. Todo o despojo da guerra Ele vai te entregar. Quando você entender, sabe que não é contra ti que o diabo está lutando, mas é contra a unção que está sobre a tua vida. É contra o teu fruto, é contra o teu trabalho, é contra o teu chamado. E Ele sabe que você tem um chamado e quem chamou foi Deus. Ele sabe que quando Deus chamou, Ele te ungiu. E Ele sabe que com esse chamado e com essa unção, o fruto virá e será o fruto da excelência. É com isso. Mas Deus vai capacitar, amado, o tempo de maior desenvolvimento da tua vida. Deus vai trazer o tempo de maior desenvolvimento na tua vida. Ou seja, Deus vai fazer, sabe, do pastor de ovelhas se transformar em rei. Daquele simples empregado, daquela simples pessoa, se transformar em alguém realmente que vai ser reconhecido por excelência. Você vai crescer em tudo. E Deus te fará capaz de governar o reino. Amém? Repita comigo: a vontade de Deus prosperará. A vontade de Deus prosperará Em minhas mãos. em minhas mãos. Você crê nisso? Amém. Deus chamou Davi para ser o quê? Derrotado ou próspero? Próspero. Deus fez ele rei. Como rei ele era o quê? Alguém abençoado, alguém temente, alguém onde todas as pessoas reconheciam que o Senhor era a vida dele. Assim é contigo, meu irmão. Assim Deus usará, sabe, as tuas mãos para realizar o quê? A sua vontade. Enquanto nós vivermos segundo a vontade de Deus, passaremos por luta, sim. Mas em todas elas, somos mais que vencedores. Amém? Este é o teu chamado. Tudo que não foi possível pelas mãos dos ímpios, será possível pelas tuas mãos. Você crê nisso? Amém. Repita: Deus me colocará entre os poderosos. Deus me colocará entre os poderosos. Esse é o resultado da sua vitória. Esse é o resultado da sua vida. E a habilidade de desviar da seta de Saul. E Deus te colocará entre os grandes. Porque é se desviando de uma seta aqui, de outra dali, que você vai chegar ao seu destino. Amém? E Deus, Ele está forjando para grandes desafios, para te colocar em lugares muito mais altos. Se você chegou até aqui, isso é apenas o começo de todas as coisas que Ele vai fazer. Amém. Deus fará chover o tempo do avivamento na tua vida. Quando você passar por alguma afronta, diga: opa, Satanás, você está querendo derrubar a minha unção. Você está lutando contra o meu chamado e contra o meu fruto. E esses são intocáveis. Não transfira a ninguém, meu irmão. Não faça barganha com o que Deus te deu. Se coloca de pé. Eu quero orar.